Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sandro Morato, pastor da Igreja Batista Antioquia, professor de métodos especiais de interpretação bíblica do Seminário Teológico Batista Nacional. E aqui nós vamos estudar a segunda parte da matéria hermenêutica. A primeira parte nós estudamos a hermenêutica geral, onde nós estudamos a história da matéria, a construção da matéria ao longo do tempo, e vimos também as questões básicas de interpretação, as técnicas de interpretação. E aqui nessa matéria que chamamos de hermenêutica especial, métodos especiais de interpretação bíblica, nós vamos estudar as estruturas literárias. Aqui nós já estudamos em sala de aula a primeira estrutura literária, que são as parábolas, e hoje nós vamos estudar o segundo ponto, que é a interpretação de poesias. Vimos então em sala de aula a interpretação de parábolas e hoje nós vamos ver a interpretação de poesias. Então, começando o nosso estudo, eu queria primeiro fazer uma colocação, que a interpretação de poesias, a primeira coisa, pensando em termos de poesia, a poesia não é bem definida como poesia na literatura hebraica, mas os estudiosos durante o tempo, entendendo as questões relativas à poesia, conseguiram perceber que poesia é uma melhor definição para a estrutura literária que nós encontramos na Bíblia em muitos textos do Antigo Testamento. Então, nesse momento eu quero fazendo essa introdução, eu quero começar aqui a nossa aula. A poesia hebraica não está restrita aos chamados livros poéticos. Nós temos os livros que nós chamamos na Bíblia de livros poéticos, mas a poesia hebraica não está restrita aos livros poéticos, mas é encontrada em outras porções da Escritura. Os livros históricos, encontramos discursos vibrantes, lindas peças líricas, salmos e fragmentos de cânticos. Quase metade do Antigo Testamento está escrita em forma poética, para nós termos uma ideia. Até mesmo nos livros proféticos nós encontramos a poesia. Uma consideração que podemos fazer aqui de Hubbard, que ele entende que ela apela mais à imaginação e à emoção humana do que à razão. Talvez por isso mais de 50% ou quase 50% da literatura hebraica, do Antigo Testamento, ela esteja em linguagem poética. Então o leitor deve avaliar seriamente esse tipo de estrutura literária que nós encontramos. Então, a característica principal da poesia hebraica que nós vamos encontrar aqui é o paralelismo. Então, nós vamos pensar aqui, nesses momentos de aula, em alguns desses paralelismos, a forma como nós o encontramos na Escritura, para nós entendermos e assim nós chegarmos à interpretação correta quando nós encontramos a linguagem poética na Escritura. Então, ele se refere à prática de contrabalançar um pensamento ou frase por outro que contém aproximadamente o mesmo número de palavras ou pelo menos uma correspondência de ideias. Nós vamos ver isso. Ele é encontrado de formas diferentes. Então, a primeira forma que nós vamos estudar é o paralelismo sinônimo. Nesse caso, percebam, cada linha poética expressa o mesmo pensamento e em linguagem que quase se equivale, por isso sinônimo. O paralelismo sinônimo pode ser subdividido em 3 classes, mas vamos lá. A primeira é o idêntico, quando nas partes do poema elas são compostas pelas mesmas palavras ou por termos que a gente considera idênticos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. No livro de Provérbios, capítulo de número 6, verso número 2, nós encontramos um exemplo de paralelismo sinônimo idêntico. O texto diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Nós percebemos aqui, veja bem, estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da sua boca. É fácil identificar aqui o paralelismo sinônimo idêntico. Os textos são absolutamente idênticos, com alguma variação de palavra, mas é a mesma coisa, o mesmo sentido nós encontramos. O outro paralelismo sinônimo é o paralelismo similar. O sentimento expresso é o mesmo, mas usando linguagens e figuras diferentes. Eu vou abrir com vocês aqui o Salmo de número 24, e abrindo o Salmo de número 24, no verso número 2, nós vamos ver o seguinte, vejam bem.
fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. A ideia da fundação do mundo sobre os mares e sobre as correntes. A ideia é a mesma, a partir da água Deus a estabeleceu. Então, nós encontramos aqui, o sentimento, como é bem colocado, é o mesmo, mas a linguagem que se utiliza é diferente. E nós temos também o paralelismo invertido. E o que acontece? Nesse caso, ocorre uma inversão ou transposição das palavras, mudando a ordem do pensamento. No Salmo de número 30, no verso de número 11, nós vamos encontrar um exemplo. Veja bem: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. É sinônimo, porque o que nós entendemos? O que Deus fez na vida dessa pessoa é a mesma coisa, só que ele está expressando em duas sentenças paralelas, sinônimas, mas de uma forma invertida, não está usando as mesmas palavras, embora ele esteja usando circunstâncias diferentes, mas ele está querendo chegar à mesma conclusão, de que Deus cingiu ele de alegria, que Deus vestiu ele de alegria. Veja bem: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Ou seja, a ação de Deus em relação a essa pessoa é a mesma, mas manifestada nesse paralelismo sinônimo invertido, de uma forma distinta, mas que nós entendemos que é a mesma coisa. Então é sinônimo. O paralelismo antitético, aí nós já temos uma segunda forma. Nesse caso, veja bem, a segunda linha, ela vai reiterar aquilo que diz a primeira linha. Por meio de quê? Por meio de um contraste. Vai haver um contraste aqui, e ele vai reiterar, reafirmar o que a primeira linha está dizendo. Este tipo de paralelismo é muito comum no livro de Provérbios. Geralmente Provérbios a gente o encontra, e podemos encontrar de dois tipos. Nós vamos ver o primeiro, simples. Qual que é o simples? Quando o contraste é expresso em dois versos simples. Então, para isso nós vamos abrir aqui no livro de Provérbios, no capítulo de número 14, no verso número 34. Veja bem: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Veja bem, há um contraste. É uma afirmação ou reafirmação, reiteração do que diz a primeira linha, mas veja bem: a justiça exalta as nações, ao passo que o pecado é o opróbrio dos povos. Se o pecado é o opróbrio dos povos, então o que é que exalta os povos ou as nações? É a justiça. Então, através desse contraste, essas ideias terminam por ser expressas, mas manifestando o que? Reiterando o que? A primeira linha. E também nós temos o composto, que nesse caso, ele ocorre quando há duas sentenças em cada parte da antítese. Veja bem, lembrando que nesse caso, antitético, nós estamos trabalhando com antítese. Então, no Salmo de número 30, verso número 5, nós vamos encontrar também um exemplo. Veja bem. Então nós vamos ler aqui no Salmo de número 30, verso número 5, nós vamos perceber aqui o paralelismo antitético composto, porque ele vai dizer assim, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Se a alegria vem pela manhã, no contraste aqui do paralelismo composto, vai mostrar para nós, antitético composto, vai mostrar o quê? Que a alegria vem pela manhã, mas ela vem, o que há anteriormente é uma manifestação da ira, mas também entendendo que o favor de Deus dura a vida inteira, mas isso expresso em dois momentos em cada uma das linhas. É isso que nós percebemos quando olhamos para o paralelismo antitético composto. Ou seja, são duas sentenças em cada linha, mas que manifestam o entendimento claro da sentença. Veja bem, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Agora nós vamos trabalhar com paralelismo sintético. Este ocorre quando a segunda linha torna específica ou complementa a primeira linha. Eu quero deixar bem claro aqui, para a gente não perder de vista, que nós estamos trabalhando com
o paralelismo, a poesia hebraica, eu volto a reiterar, ela trabalha com paralelismo. Então nós sempre iremos trabalhar com duas linhas. O texto sempre trabalha com duas linhas. Nós vimos já o sinônimo, vimos o antitético e agora vamos ver o sintético. Então, no caso do sintético, acontece quando? Quando a segunda linha torna específica ou complementa a primeira linha. Por esse motivo, esse paralelismo também é conhecido como paralelismo de especificação ou construtivo, ou seja, ou ele está especificando, a segunda linha está especificando a primeira, ou ela está construindo uma sentença. E aí, o que acontece? Nós vamos ver ela nas duas categorias em que ela acontece. A de correspondência e a de culminação. A de correspondência é quando existe uma relação formal ou intencional entre as sentenças. Aí no Salmo 27, versículo de número 1, o primeiro versículo diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se nós percebermos aqui, há uma correspondência nas sentenças. A segunda linha, ela vai reiterar a primeira de uma forma construtiva ou culminando. Veja bem, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Aí a segunda linha vem: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então nós percebemos aqui a correspondência que existe. Então nós temos também o de culminação. Quando ocorre a culminação de sentimentos por meio de quê? De paralelos sucessivos. Essa culminação de ideias se faz por meio de comparação, alternando palavras e sentimentos, criando um acúmulo de ideia e imagens, de forma que se transmita a mensagem central. Aí, nós vamos lá para o livro de Provérbios, no capítulo de número 15 do livro de Provérbios, nós vamos perceber essa culminação no verso número 17, que diz assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Veja bem que a melhor coisa que nós percebemos aqui é a vida aonde há uma presença do amor, onde o amor governa as ações. Mas de que maneira isso é dito? Através de um paralelismo sintético de culminação. Por quê? Melhor é um prato de hortaliças onde há o amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Então nós percebemos aqui também. É lógico que existem outros textos, mas eu estou trabalhando cada um aqui com vocês para a gente poder perceber cada um deles. Agora nós vamos ver o paralelismo climático. Nesse tipo de paralelismo, a segunda linha reforça o pensamento da primeira linha, sem que essa intensificação fique sem sentido. Nessa intensificação, a segunda linha repete algumas palavras da primeira linha, para então completar o pensamento. Então vamos lá. Abrindo no Salmo de número 29, verso 1, nós vamos encontrar aqui esse paralelismo climático. Então vamos lá. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Então nós vimos exatamente isso. No paralelismo climático, essa construção também. Ele repete a mesma fala da sentença anterior, mas ele como que amplia, completa o pensamento. Ele diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor o quê? Glória e força. Então os filhos de Deus devem tributar a Deus, ao Senhor. E o que eles devem tributar ao Senhor? Glória e força. Então nós percebemos aqui de forma também nítida. Outro paralelismo que veremos agora é o paralelismo emblemático. Archer define esse tipo de paralelismo afirmando que a segunda linha dá uma ilustração figurativa, mas sem qualquer palavra de contraste, simplesmente ao colocar as duas ideias em justa posição. A primeira linha, nesse caso, serve de forma de ilustração para a segunda. Essa percepção fica mais evidente no uso do texto original em hebraico, porque no processo de tradução se faz o uso da comparação. Podemos exemplificar isso com os dois exemplos abaixo. Nós vamos ver esses exemplos aqui. Veja bem, Provérbios 25, 25, se a gente pegasse a tradução de forma literal, lá estaria escrito o seguinte: água fria para o sedento.
e boas novas vindas de um país remoto. Essa seria a tradução literal. Mas na versão atualizada, na construção, é o seguinte: como água fresca para o homem sedento, tais são as boas novas de uma terra remota. Então preste atenção: água fria para o sedento e boas novas vindas de um país remoto. Se a gente olha literalmente, ficaria um pouco sem sentido. Agora, quando você coloca os conectores, você percebe: como água fresca para o homem sedento, tais são as boas novas de uma terra remota. Ainda temos um outro exemplo aqui em Provérbios, no capítulo 11, verso número 22, desse paralelismo emblemático. Veja bem, a tradução literal seria a seguinte: joia de ouro em focinho de porco, mulher formosa que não tem descrição. Na verdade, não teria muito sentido. Mas aí com os conectores, veja bem: como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da discrição. Então, veja bem, nós encontramos a questão das mesmas palavras e tal, como nós encontramos nos outros, o sinônimo, antitético, sintético. Mas aqui nós encontramos também uma linguagem poética, mas dita de uma forma que nós podemos considerar ilustrativa. Por quê? Como joia de ouro em focinho de porca, é a ilustração, assim é a mulher formosa que se aparta da discrição. Então há uma ilustração para esse tipo de mulher que tem esse tipo de atitude. Essa mulher, a atitude dela, ela seria como uma joia, seria como uma joia de ouro no focinho de uma porca. Então vamos lá. Agora vamos ver os princípios elementares da interpretação da poesia. Os passos que nós deveríamos seguir e levar em consideração no processo de interpretação da poesia hebraica. Primeira coisa, análise da passagem. Embora nós vimos até aqui que tem toda uma série de esquemas para a gente poder chegar à interpretação, nós entendemos esses paralelismos e a construção do texto, mas nós temos um propósito em vista. E qual é o propósito? Chegar à interpretação do texto, entender o que o texto quer dizer. E quando nós queremos entender o que o texto quer dizer, nós não podemos perder de vista que esse texto tem um ponto central, que é a sua interpretação, que é o entendimento da passagem, que é dito às vezes apenas em duas linhas. Em duas linhas apenas nós encontramos uma ideia central. Às vezes precisamos estudar em outro tipo de estrutura literária, nós precisamos estudar um texto todo para entender uma ideia. Aqui a ideia nos é passada às vezes em apenas duas linhas. Então, é lógico que temos toda essa questão esquemática que nós estudamos até aqui, mas essa questão esquemática não pode nos prender. Então a primeira coisa é fazer uma análise da passagem. Então não se deve ficar preso às questões esquemáticas. Nós precisamos extrair dessas questões o quê? O centro, o cerne de cada um dessas estruturas poéticas que nós encontramos, cada um desses paralelismos. Então, embora seja importante, então nós vamos analisar cada uma, mas reconhecer quais os elementos usados, qual a sua contribuição para o significado que o autor intencionava usá-los. Então, o autor, quando usa esse tipo de linguagem poética, ele tem o propósito de fazer-nos entender alguma coisa. E essa alguma coisa que ele quer nos fazer entender é que é o centro do texto que nós lemos. Então nós não podemos perder isso de vista. A gente não pode se perder no esquema, para que a gente não deixe de perceber que nós estamos lidando com interpretação, e quando lidamos com interpretação, o nosso propósito é chegar à verdade central daquilo que nós estamos estudando. Então, analisar sim, fragmentar não. O que é preciso? É preciso que a gente enxergue o todo. Geralmente a passagem está dentro de um todo, embora em apenas duas linhas nós podemos chegar ao entendimento do texto. A mensagem do poema não está nas partes, mas no conjunto. Então fragmentar o poema nos conduzirá a uma interpretação equivocada da mensagem. Como eu disse para vocês anteriormente no emblemático, se nós considerarmos demais a ilustração, nós vamos perder de vista o que o autor quer com a ilustração. Nós vamos querer começar a enxergar significado para a ilustração, quando na verdade ele usa a ilustração para que na segunda linha ele mostre para nós o que ele quer dizer a respeito daquela circunstância que está lá na segunda linha. Para chegarmos à interpretação, analisar sim,
Fragmentar não. O que significa? Nós precisamos ver o todo. Como sempre, toda interpretação, lidando com interpretação, a gente sempre precisa ver o todo. A parte, ela tem significado analisado dentro do todo. Então, a mensagem do poema não está nas partes, mas no conjunto. E fica evidente para nós aqui. Se nós não percebermos o conjunto, nós podemos falhar na interpretação. Como eu disse anteriormente, no paralelismo emblemático, o que acontece? Se eu começar a dar um significado grande mais àquilo que é uma ilustração do que o autor quis dizer na segunda linha, eu vou perder de vista. Eu acabo perdendo de vista o centro, o cerne da mensagem. Então, fragmentar o poema nos conduzirá a uma interpretação equivocada da mensagem, ou chegar a um entendimento da mensagem ou da passagem que o autor não intentou nos dar esse entendimento. Reconhecimento, terceiro ponto é reconhecimento das figuras poéticas de linguagem. O intérprete precisa ser cônscio da diferença entre poesia e prosa. Aí é preciso ter um certo conhecimento dessa estrutura literária que se chama poesia. O reconhecimento das expressões poéticas é o modo seguro de evitar exageros na interpretação. Um recurso muito usado na poesia hebraica é o chamado merismo, onde os extremos opostos se justapõem para dar uma visão do todo. Amós 1:2, onde o cimo e prado se refiram a toda a terra. A Bíblia emprega com muita frequência algumas figuras de linguagem, em especial nas poesias. Entendê-las e reconhecê-las é essencial para interpretá-las de acordo com a intenção do autor original. Porque ele vai usar, às vezes, uma linguagem poética num texto profético normal, natural, como aconteceu com Amós aqui, que ele, para dizer, se referir a toda a terra, o que ele faz? Ele usa cimos e prados. Mas o que ele quer dizer com cimos e prados é toda a terra, se referir a toda a terra. O quarto ponto aqui na interpretação são os recursos estilísticos. Os autores bíblicos utilizaram vários recursos para chamar a atenção de seus leitores e inculcar neles a mensagem proclamada. Eis algumas delas. A primeira, a aliteração, que é o uso de palavras ou sílabas que começam com sons iguais ou semelhantes. Isso acontece geralmente na poesia hebraica. Na nossa linguagem aqui, às vezes, alguma coisa numa prosa que é feita ou numa rima que é feita, às vezes pode acontecer. Mas na poesia hebraica era mais constante, a aliteração. Onomatopeia, o uso de palavras cujos sons sugerem atividade por ela descrita. É o caso de Amós 8:1, quando Deus lhe pergunta: o que vês, Amós? E ele responde: um cesto de frutos de verão. A palavra hebraica para frutos de verão tem um som semelhante a fim, que é o assunto que vem a seguir no texto de Amós. Mas o trocadilho, esse trocadilho se perde na tradução. Analisando o hebraico, a gente vai conseguir entender isso melhor. Por quê? Porque como fruto de verão tem um som no final, no hebraico, semelhante a fim, de certa forma introduz o que vai ser dito logo a seguir no texto. Na tradução, a gente acaba perdendo isso de vista. A gente corre o risco de ler e não perceber o que é que está sendo dito. E por último, anadiplose, que é repetir no começo da frase a última palavra da frase anterior. Então, nós vimos que esses são recursos utilizados na poesia hebraica. Então, ajuda-nos a entender melhor. E finalizando, a manutenção da beleza de expressão, que é o quinto ponto, né, que nos ajuda a interpretar, a manutenção da beleza de expressão. Em se tratando de poesia, o ideal seria trabalhar com o texto original, ou seja, ter um conhecimento da língua original, que no caso é o hebraico, para a gente poder entender melhor a questão da poesia hebraica. Não só isso, não só ter o conhecimento da língua original, mas também ter o conhecimento daquilo que é chamado, como eu já disse no começo, chamar de poesia hebraica, embora não seja bem definido como poesia. Mas essa definição é o que melhor cabe para nos ajudar a entender. Então, em se tratando de poesia, o ideal seria trabalhar com o texto original. Como isso não é possível, uma boa alternativa é comparar as versões, analisando a beleza e a precisão do texto. Ou seja, a gente, quando quer chegar ao entendimento claro de um texto, e entendendo que esse texto tem essa estrutura literária diferenciada, que é o caso da poesia hebraica, né? Então nós precisamos o quê? Precisamos entender
bem um texto, e a melhor maneira de fazer isso é estudando o texto e, se possível, inclusive na língua original, entendendo a poesia hebraica, como que ela funciona, dentro de todas as estruturas que nós pudemos ver aqui. Deus abençoe os irmãos.